E aí pessoal, estamos com mais um episódio do nosso podcast novamente. Estou aqui com o meu amigo Arthur. E aqui com o amigo Gabriel. E hoje nós vamos estudar um pouco aqui, falar um pouco sobre Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão? Hoje nós vamos adentrar, não vamos conseguir falar toda a história de Sansão porque é muito grande, né? Muitas nuances. Hoje nós vamos apenas falar um pouco sobre a força e a fraqueza de um escolhido. Força e fraqueza desse escolhido, né? E é bem interessante toda essa história, quem foi Sansão, como é que podemos dizer, né? Sansão, de fato, ele foi alguém escolhido por Deus. Se existe alguém que foi predestinado, foi Sansão. Sansão ele foi meio que predestinado, né? A gente pode até fazer um contraste assim com o João Batista, né? Exatamente. Ele já nasceu já sabendo o que teria que ser feito, né? E em parte ele fez, só que em parte ele não fez, né? Ele saiu dessa predestinação, né? E podemos fazer, né? Você já conheceu alguém forte por fora, mas fraco por dentro? E já? Se você conheceu, coloca aí nos seus comentários. Alguém forte por fora e fraco por dentro. Sansão era dessa forma, né? Só que o seguinte, e Sansão foi chamado dentro do ventre, né? Dentro do ventre de sua mãe, Sansão ele já foi chamado e para fazer um voto de Nazireu, né? Ou seja, era um voto de Deus, ele tinha que estar escolhido de Deus ali. Tudo que ele fosse fazer tinha algumas regrazinhas ali para ele não quebrar esse voto. Se abster de algumas coisas, né? Exatamente. Ou seja, então é um homem entre os extremos, né? Escolhido por Deus, mas só que Sansão era impulsivo, né? Vamos ver que ele era escolhido, ele fez algo por Deus ali, mas também ele era muito impulsivo. O que dava na teia, ele fazia. Não tinha autocontrole. Exatamente. E antes de começarmos aqui, né, vamos fazer uma oração pra gente adentrar e pedir sabedoria a Deus pra gente discorrer sobre esse tema tão delicado, né? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Abençoa os ouvintes, né? Abençoa nós também, nossos familiares de quem estão nos ouvindo. Que a gente venha poder discorrer um pouco sobre esse tema através do Espírito Santo e também que o Espírito Santo esteja com as pessoas que estão ouvindo para entender a mensagem que o Senhor quer passar, né? Obrigado por tu, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como o Arthur falou, né? Ele era um homem escolhido por Deus, mas impossível, né? Então, para abrirmos aqui, vamos para Juízes, capítulo 13, verso 5, para a gente ver aqui o voto, né? O que era que Sansão tinha que fazer para... O que é que ele tem que cumprir para continuar ali sendo o escolhido de Deus. Tinha algumas coisas para ele fazer, né? Então aqui em Juízes, capítulo 13, estamos aqui, 13:5. Cadê? Aqui. Pronto, Juízes 13:5 diz assim: Porque és que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, o voto nazireu, não podia passar navalha na cabeça dele, tinha que se abster de vinho, a gente sabe que nazireu ele tem que ter essas regrinhas, e o propósito da vida dele, que era libertar da opressão dos filisteus. Então a gente já começa o episódio com esse verso-chave. O que ele tinha que fazer e o propósito que ele tinha que seguir. E além de mais, Sansão também ele era juiz, né? Ele era juiz de Israel, né? Ou seja, ele tinha ali, né? Autoridade. Sansão tinha autoridade ali e tinha respeito, né? As pessoas respeitavam Sansão, né? Por quem ele era, né? E é bem interessante nesse voto, porque você tinha que ser isso aí e acabou-se, né? Você escolheu ser, tinha que ser. Se quebrasse aquilo ali, passava a ser uma vergonha, né? Porque não conseguiu cumprir o seu voto, né? Exatamente. E os principais votos como já tinha falado, não cortar o cabelo, não beber vinho ou produto da videira. E também uma coisa que é meio contraditória, porque o homem era o homem mais forte da história assim, da humanidade, podemos dizer, né, em termos de força, e não pode tocar em mortos. Exatamente, ele O podia Nazireu, matava lá e saía fora, né? não podia tocar num cadáver.
É meio contraditório porque ele matou muita gente durante a vida dele, né? Ele desce um golpe de leão lá, antes de o cara morrer, ele tem que soltar, né? Pois é. Não podia tocar, né? É meio contraditório isso, né? Eu acho que já é um plano de Deus, porque senão vai sair matando todo mundo. Isso aí não tem... Já pensou? Então, Deus tem um plano desde antes do nascimento, mas liberdade humana impacta o desfecho. Exatamente. Você que tá em casa aí achando que você é nada, né? Sendo que você não tem futuro nenhum. Deus tem um plano na sua vida. Antes mesmo de você nascer, Ele tem um plano para você. E não é um plano qualquer, é um plano maravilhoso. Na sua vida pode ser uma vida extraordinária. Agora basta você querer. Parece até clichê a gente falar isso, né? Mas é verdade. Se você seguir direitinho ali o que Deus quer, se você seguir ali, você se abster de vinho, se você... Claro que a gente vai ser um nazireu, enfim. Mas se você seguir os mandamentos, vamos botar o decálogo, os mandamentos? Sim. Não matar, não roubar, não mentir, não dar falso testemunho, respeitar pai e mãe, você vai longe. Você ouvir um conselho de um pai e da mãe, sua mãe vai querer alguma coisa ruim pra você? Não. Então, quando sua vida está alinhada com Deus, né? Tudo tende a cooperar, tudo tende a dar certo, tudo tende a fluir. E isso é verdade. Agora, se você for desgraçado, vai dar tudo errado. Isso aí, não tem como, né? Deus, ele tá ali para ajudar quem quer ser ajudado, né? E essa é a liberdade. Você não é obrigado a seguir o que está aqui. Mas se você seguir, você vai ser abençoado. Exatamente, né? E o que é que acontece? Sansão, ele tinha uma força sobre-humana, né? Só que ele tinha um caráter indomado. Os primeiros atos de força, né, de Sansão, se a gente podemos ver, né, na Bíblia, né? Ele mata um leão. Como é que um homem mata um leão, né? Como é que a gente pode imaginar você se imagina aí matando um leão? Primeiro, se você visse um leão, você ia tentar correr, né? E nem correndo vai conseguir fugir dele, né? Eu sou baixinho, o leão deve dar dor de mim. Vai dar uma bocanhada só, acabou. Acabou. A gente já fica com fome, o leão. O Arthur já vai lá, consegue dar um murro ainda. Agora, o cara matar um leão, né? Tem que ser muito forte pra matar um leão, né? Ou melhor, tem uma questão na internet que fala do gorila, né? Um gorila versus 100 pessoas. Isso. O gorila dava um porradão assim, já matava uns 3 ali já. Pela quantidade, o gorila ia perder. Mas aí, você tem a coragem de enfrentar um gorila? Quanto mais um leão? Um leão é cacete, viu? Quem ganha, o gorila ou o leão? E aí? Rapaz, acho que depende, viu? Defende, viu? É uma briga, pô, mas que o leão leva vantagemzinha. Se ele pegou aqui, acabou o gorila. O leão é rápido demais. Tem que ver se o leão tem preparo, né? Se for na surdina. Aí acabou, Sim, e outra coisa extraordinária, ele mata 1000 homens com uma queixada. Ele mata 1000 homens com uma queixada. Ele não tinha uma espada, não tinha uma metralhadora, né? Ele foi com um pedaço de osso na mão pra matar o povo. O cara era a força extraordinária, né? E nesses primeiros atos de força, se a gente podemos ver assim, ele já estava quebrando. Ele pegou o osso. Se é osso, é de cadáver. Tava quebrando o voto do Nazireu ali, né? Já tava quebrando. Agora, o que eu acho, assim, interessante é que ele quebra. Várias vezes ele casa com a Filistéia, né? Sim. Raiva, vingança, orgulho. Muitas vezes ele é guiado ali pelo impulso, né? Sim. Mas só que ele não perde a força de imediato. Não perde. Não perde. Era pra ele perder. Teoricamente era pra ele perder. Ele perder. Na primeira regra que ele quebra de nazireado, era pra ele perder. Exatamente. Mas o que é que acontece? O primeiro impacto de você desviar do caminho, a primeira percepção que tem é de estar perdido. E na história de Sansão é relatado, né, que Sansão já não sabia para onde estava indo. Perdeu a noção. Então, quando você desvia do caminho, peca, faz algo errado, a primeira percepção que você vai ter na sua vida é de estar perdido. E a primeira consequência de Sansão, no primeiro voto que ele pecou ali, foi do Espírito Santo parar de guiar ele ali. Sair. Não, ele está indo para o caminho errado, vou sair, deixa ele aí. E por mais que ele ele não tinha perdido a força, mas ele tinha perdido ali o espírito de vida. Perdeu o sentido da vida dele. E um homem sem sentido é um homem morto. Não faz sentido nenhum. É mesmo que não ter nascido, né?
E é bem interessante, né, essa parte aí, né? E muitas vezes a gente pode achar que algo simples que estamos fazendo não vai ter impacto, né? Mas Sansão, ele foi se alimentar de mel. É algo simples, ele estava ali, depois de ter passado em algo bem cansativo ali, ele foi apenas comer. Só que o problema foi, ele foi se alimentar de abelhas que estavam lá, essa colmeia, esse mel, estava no cadáver do leão. Lembra do leão que ele matou? Exatamente. Estava nesse cadáver, então mais uma vez Sansão ele quebra seu voto tocando no cadáver de novo. Então a gente temos que ter bastante cuidado com isso. Pode ser algo simples, que a gente queira fazer algo por nosso bem, mas só que pode ser que a gente esteja fazendo algo errado, contra os princípios, né? Pode ser que a gente estejamos fazendo algo contra os nossos princípios, né? E não é legal, né? Por mais que seja algo louvável, ele se alimentar ali, mas ele estava indo contra seu voto, né? Então estava quebrando mais uma vez, né? Então, Sansão se apaixonou por Dalila. Seu ponto fraco, você pode assim dizer, né? Exatamente. Então se liga aí, sua paixão pode ser algo errado aí. Tome cuidado, veja se de fato tá de acordo com Deus, né? Eu fico vendo assim, como a luxúria, né? O hemorragia sexual parece ser um padrão na vida dos escolhidos, né? Exatamente. Davi, Sansão, Salomão. Entre outros aí, que se a gente for olhar direitinho, tem alguma coisa aí. Mas é loucura se pensar, né? Que ainda mais hoje em dia, né? Que tem as mulheres também, mas o homem, pesquisas dizem que o homem ele tem 100 estímulos por dia, estímulos sexuais, de propaganda, série, filme, por dia. Imagina uma pessoa que não tem um controle sobre o que vê. Sim, sim. O quanto de estímulos ele recebe e quanto aquilo vai ficando no subconsciente dele. E quanto aquilo no futuro pode meio que tirar ele do controle ali, como aconteceu com o Sansão. Que ali ele viu Dalila, aquela coisa toda, opa, né? Se animou, né? E foi. Ele não podia nem se relacionar com pessoas fora do seu ali, né? Do seu arraial ali, né? De Israel, né? Então, a Dalila tenta descobrir a força dele, né? E ele brinca ali com o pecado até ser traído. Esse é um grande problema para nós também, né? Muitas vezes a gente tem um pecado, não um pecado pequenininho ali, eu vou lá, vou me deixar levar, eu não vou pecar não. Só que vai ter uma hora que você não vai conseguir se segurar, você vai cair. O pecado é algo terrível na nossa vida, né? A gente não podemos brincar, né? Temos que fazer igual Jó. Jó se desviava do mal, né? Ele ia se distanciar. Se o mal estava na direita, ele ia para a esquerda. Se a gente tenta acariciar o pecado, a gente termina caindo. Não tem como, né? Não tem como a gente vencer o pecado. Somos fracos. Pois é. E o Espírito Santo, quando corta a trança ali, esse sinal, o Espírito Santo se retira dele, né? Se retira dele. E quando se negocia a consagração com o mundo, perde-se a unção. Por exemplo, vamos botar eu aqui, Gabriel. Gabriel. Posso estar ali indo para a igreja todos os cultos, posso estar ali com a força ali. E ao mesmo tempo, como a gente já teve no episódio aqui sobre Balaão, que eu tô ali e tal, eu posso, em questão de segundos, perder essa unção. Essa força que o Espírito Santo me dá, por eu ter estado na presença de Deus, por eu estar ali com a força de Sansão. Mas basta eu ser orgulhoso, basta qualquer coisinha, porque eu sou um pecador miserável. Então, Sansão, a partir do momento que o Espírito Santo sai de Sansão, acabou pra ele. Já era, não tem mais. Fazer? Né? Fazer o que mais se o Espírito Santo não estava com ele mais, né? E agora Sansão, né, ele era aquele homem forte, aquele homem que venceu o leão, que venceu 1000 homens sozinho ali. Sansão é tão forte que ele chega nas portas da muralha lá, dá um chute e quebra as portas, né? Não é uma porta simples qualquer de hoje, né? É uma porta de 5, 6 metros de altura, né? Muito forte, né? E ele quebra ali, e agora esse homem tão forte, agora ele tá cego, acorrentado e humilhado. Que contraste, né? Que diferença, né? Ou seja, como é que a gente ia imaginar, agora imagina só, aquele povo de Israel, que era o povo de Deus ali, que estava com a esperança em Sansão de libertá-los
agora ver Sansão cego, humilhado e acorrentado, né? Ou seja, algo totalmente diferente do que Deus queria para sua vida, né? Você lembra que no começo eu falei que a vida de Sansão seria meio que uma predestinação? Só que, como a gente sabe que não existe predestinação, é algo livre, Sansão escolheu não seguir o seu caminho, né? Deus tinha um caminho certinho para Sansão seguir e libertar o povo. Só que ele escolhe não seguir esse caminho. E de fato ele sai desse caminho, né? Já tem um episódio sobre isso, né? Temos João Batista, temos Samuel, né? Sobre a predestinação. Se algumas pessoas são predestinadas para aquilo, né? Se existe isso, né? Porque se você considerar a predestinação é como se tivesse escolha, né? Exatamente. E Sansão, ele foi preso e teve seus olhos arrancados, né? Foi algo brutal, né? Para alguém tão forte. Ele chega assim e ter seus olhos arrancados, né? E ele se torna escravo, né? Moendo o grão como um animal. Aquele homem tão forte, tão bruto, tão de uma força sobrenatural, agora está sendo escravo, né? Sendo escravo e agora está moendo grãos. Que paradeiro, né, teve a sua vida, né, de Sansão ali. Algo totalmente contrário, né, do que Deus tinha planejado para sua vida. Só que o seguinte, no capítulo 16, no verso 22, diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. Ou seja, na sua vida, se você tiver sua vida lá no poço, você perdeu a esperança, da mesma forma que o cabelo de Sansão começou a crescer, ele começou a ter força novamente, e você também pode ter. Não tem nada perdido para Deus. Sansão estava humilhado, acorrentado, com os olhos arrancados, servindo de escravo, só que Deus, ele é maravilhoso, tanto na vida de Sansão como pode ser na sua também. Basta apenas você querer. Sansão, ele quis novamente, né? Sansão, ele quis recomeçar ali, e você também pode ter esse recomeço. Exatamente. E o último ato, né? Como lá está em Juízes, né? O cabelo dele começou a crescer. E ia ter uma grande celebração no templo de Dagon. Uma festa, né? Para comemorar. E qual era a atração principal? Sansão. Colocaram ele bem no meio, nas pilastras principais, acorrentado. E um ato de fé ali, tardio, mas sincero. E a Bíblia relata que ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Exatamente. E nesse último ato de fé dele, Senhor, que eu possa me vingar pelo menos de um olho. Nesse último ato de fé dele, ele conseguiu cumprir o propósito da vida dele. Então, uma chance, bastou uma Deus deu várias chances a ele, mas aquela chance que ele se agarrou, aquela faísquinha que tinha ali, ele conseguiu cumprir o propósito dele. Exatamente isso. Isso é algo de propósito na sua vida, né? Eu sei que Deus Podia ter sido mais fácil? Isso. Deus teria um plano totalmente diferente para ele fazer ele cumprir, né? Só que ele escolheu esse, né? E o que acontece? E por mais que Sansão tenha sido esse homem impulsivo que fez isso, né? Ele acabou se matando ali, né? Foi suicídio ali. Ele se suicidou, né? Só que é o seguinte, tem um verso que é muito interessante para nós, que é o em Hebreus. Sabe sua Bíblia em Hebreus? Lá no finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse. Das cartas de Paulo, na Bíblia é a última, né? Exatamente. Hebreus é um livro sensacional, né? Que a gente podemos ler. Tem muitos ensinamentos para nós e muitas provas que Deus, ele é Deus de fato, um Deus maravilhoso, né? É o capítulo 11, verso 32, né? 11:32. Diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Balaque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas. Ou seja, a Bíblia menciona Sansão como listado como um dos heróis da fé. Tá no mesmo patamar de Davi. Exatamente, tá no mesmo patamar lá, né? Ou seja, pessoas que de fato levaram avante a palavra, só que Sansão, ele se arrepende no último minuto de sua vida ali. No último momento da vida dele, ele pede força a Deus e diz: Deus, eu quero cumprir o propósito da minha vida. E Deus, como é um Deus tão misericordioso, deu a chance para ele. Deu a chance, então eu vou te dar poder de novo aí e você vai cumprir seu propósito.
e ele foi listado como herói da fé, né? E de fato, Sansão ele foi um homem que ele fez escolhas erradas, mas no fim ele se arrependeu. No fim ele se arrependeu e voltou-se para Deus, né? E nós também podemos ser assim, né? Se a gente estamos fazendo algo errado, ele pode nos restaurar, né? A gente pode estar no fundo do poço, você tem a chance de se arrepender. Exatamente. E a conclusão, né? Deus usa até os imperfeitos. A Bíblia toda, ela é sobre isso. Exatamente. É sobre seres humanos sendo usados por Deus. Moisés matou uma pessoa. Ué. Davi adulterou. Vamos pegar aqui. Noé se embebedou com vinho. Ué, bebo. Tá vendo? Abraão foi na onda da mulher e coabitou com a escrava que não era pra fazer. Não era pra isso. ter feito. Entendeu? Então, Deus usa até os imperfeitos. Você não precisa ser perfeito pra ir aos pés de Deus, ou ser usado por Deus. Né? Exatamente. A Bíblia é um livro perfeito, contando a história de imperfeitos, né? E a força física é diferente de força espiritual. Por mais que Sansão tivesse força física extraordinária, ele faltava nele a força espiritual, né? Exatamente. E nunca é tarde para se voltar para Deus, né? Pode ser naquele momento. De vez em quando eu fico com umas questionamentos com a minha mãe. Mas, mãe, a senhora acha que Hitler, Deus ia perdoar Hitler? Aí ela olha pra mim e fala: meu filho, se no último momento da vida dele ele se arrependeu. Não tem como se arrepender não. Não vem coisa não. Mas na realidade é isso mesmo. Se aquela pessoa, pior que seja, no finalzinho da vida dela se arrependeu de forma verdadeira. Exatamente, verdadeira, né? Verdadeira, ela pode ser salva. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, né? Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E há esperança mesmo após as quedas, né? Se você cair, se você está caído aí, lembre-se que há esperança para você também. Há esperança para nós. Assim como houve esperança para Sansão, há esperança para qualquer um. Sansão é um dos maiores exemplos da Bíblia de pessoas que caíram feio, só que eles escolheram ter esse recomeço, né? Ter essa retomada da sua vida, né? Para finalizarmos, é assim: Sansão caiu muitas vezes, mas no fim caiu de joelhos. E ali ele foi mais forte do que nunca. Exatamente, né? Ou seja, Sansão foi alguém extraordinário, né? Apesar de sua vida ali, ele conseguiu cumprir o propósito dele. Quantas pessoas não conseguem, né? Exatamente. Acabe, por exemplo. Acabe. Ali não teve jeito, né? Tentou se esconder de todo jeito. Não tem não. Na nossa vida a gente sempre vai ter a oportunidade de cumprir nosso propósito, né? Sempre. E se você não sabe qual é o seu propósito, você vai descobrir em algum momento. Exatamente. Vai descobrir seu propósito. Peça a Deus que ele vai mostrar. Né? Vai mostrar. Pode não ser logo, né? É. Até porque Moisés passou 40 anos para descobrir seu propósito, né? E você quer descobrir da noite pro dia, não tem como, né? Não tem como. Pode demorar um pouquinho, mas você vai descobrir seu propósito. Vai vendo de acordo com os princípios bíblicos que você vai conseguir. E às vezes o propósito da gente, a gente já tá fazendo ele, nem sabe, tem noção, né? Tá na nossa cara ali, né? É. Então vamos fazer uma oração para encerrarmos aqui. Amém. Pai Celeste, Senhor Deus, obrigado, Pai Eterno, por esse momento que estávamos aqui, Senhor Deus, conversando um pouco sobre teu servo, Sansão, Senhor Deus. Acreditamos, Senhor Deus, que ele foi salvo, Pai Eterno, que está escrito no Hebreu, Senhor Deus, como um herói da fé. Que o Senhor Deus possa nos abençoar também, para que possamos cumprir nosso propósito. Nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos olhar as quedas de Sansão e não cair, Senhor Deus, para que possamos aprender com o erro dele. E que o Senhor Deus possa nos fortalecer e nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém. E você que está em casa, pega esse vídeo aí, compartilha, curte, comenta, ativa o sininho que vem novas histórias por aí. Né? Se você tiver ideia de um novo podcast, de algum assunto que você queira, você tenha dúvida ali, se quer falar aí, coloca nos comentários que vamos abordar esse assunto, né? Pegue assuntos capiciosos. Exatamente. Por exemplo, quantos cabelos tem na cabeça do Rei Careca, né? A gente pode falar sobre isso, né? Pode ser. Até mais. Tchau.